Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Crestani e hoje, na aula de História, nós vamos aprender sobre a administração portuguesa no Brasil. A partir do ano de 1530, iniciou-se o processo de implantação do sistema colonial, caracterizado pelo cultivo da cana-de-açúcar e pela exploração de mão de obra escravizada. A ocupação do território onde hoje é o Brasil era uma resposta à contestação à posse portuguesa dessas terras e às tentativas de exploração de suas riquezas por potências europeias que foram excluídas do Tratado de Tordesilhas, conforme já estudamos em aulas anteriores. Foi nesse contexto que se formaram oficialmente as primeiras vilas e cidades coloniais e que se deu o andamento à política de colonização efetiva. É importante reconhecer que a colonização do Brasil esteve relacionada aos interesses comerciais dos portugueses. No início do século XVI, o governo português encontrou grandes dificuldades para defender os seus domínios no continente africano. Ao mesmo tempo, a excessiva oferta de especiarias trazidas do Oriente levou a uma queda de preços no mercado europeu, gerando enormes prejuízos aos comerciantes portugueses. Foi esse cenário que levou Portugal a iniciar uma política de povoamento das terras recém-encontradas, com o interesse de defendê-las e a torná-las mais lucrativas. O Tratado de Tordesilhas garantia a Portugal e a Espanha a exclusividade do comércio de riquezas encontradas ou produzidas em território americano. Ou seja, os portugueses tinham oficialmente o direito de extrair e vender as riquezas brasileiras. A administração portuguesa do Brasil era feita de modo indireto, isto é, a coroa nomeava representantes encarregados de viabilizar o povoamento e a produtividade da colônia. Cada representante, nesse caso donatário, recebia um lote, que era uma capitania hereditária, pelo qual era responsável. Isso nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente. Então, nesse processo, nós estamos dizendo por que Portugal se interessou por colonizar o Brasil. Primeiro momento, para não perder esse território que tinha uma possibilidade de exploração muito grande. Então, no começo ali, com a chegada dos portugueses, a ideia era retirar as riquezas naturais. Nesse caso, era o pau-brasil. Mas a partir do momento que outras nações europeias, como a França, Holanda, começaram a questionar a legalidade desse Tratado de Tordesilhas, dado que o Tratado de Tordesilhas dividiu as terras do mundo entre Portugal e Espanha, isso começou a ser objeto de contestação pelos países europeus. E houve várias tentativas, que vocês vão estudar um pouquinho mais à frente, por esses países por ocupar o Brasil. Ou seja, então Portugal se viu obrigado a efetivar esse processo de colonização. Com isso se constituiu as capitanias hereditárias. A partir dessa explicação inicial, eu quero que vocês acompanhem na página 28 do livro. Nós temos lá o primeiro questionamento. No início do século XVI, além de explorar as terras que hoje formam o Brasil, os portugueses decidiram povoá-la. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Eu acabei de abordar esse motivo. Então, reflita sobre essa questão. Por que os portugueses se interessaram em ocupar o território onde que é hoje o Brasil? Ou seja, aqui nós temos uma disputa
disputa territorial, uma disputa de fontes de riqueza, uma busca entre as nações europeias por locais que poderiam ser comercializados. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. No primeiro parágrafo aqui, acompanhem a leitura. Nos primeiros 30 anos de exploração do território que hoje corresponde ao Brasil, o pau-brasil foi a principal mercadoria e fonte de riqueza de portugueses e de franceses. Os dois povos disputavam a posse do território e faziam alianças com os indígenas para garantir a exploração dessa árvore. Aqui eu quero chamar a atenção, e até eu vou estar destacando, em relação ao pau-brasil, eu vou destacar aqui, ou seja, foi nesses primeiros 30 anos do processo de ocupação pelos portugueses, é a principal riqueza. E é uma mercadoria que teve como disputa os portugueses, conforme estou anotando aqui, e também os franceses. Então, nós temos uma presença aqui no território brasileiro dos franceses que tentaram também tomar posse desse território. Nós temos uma disputa e várias alianças nesse processo. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Assim como outros europeus, os franceses defendiam o direito à posse da terra para quem ocupasse. Vejam bem, eu até vou destacar, ó. Os franceses defendiam o direito de posse à terra para quem a ocupasse. Ou seja, se Portugal não ocupasse o território brasileiro, tanto a França como a Espanha poderia tomar posse desse território. Hoje o Brasil poderia ter sido um país de colonização francesa. Então nós começamos esse processo de disputa por qual país ia ocupar o território brasileiro. Eles percorreram, exploraram todo o território, todo o litoral. Ou seja, eu até gosto de brincar que esse é o tipo de exploração caranguejo, ou seja, porque eles só andaram pelos lados e só andaram aonde que tinha facilidade de explorar o pau-brasil e levar até as caravelas para poder fazer essa comercialização. Então, nesse momento inicial aqui, não tinha o processo de exploração além do litoral. A única riqueza que eles estavam explorando aqui era o pau-brasil. No próximo parágrafo, acompanhe a leitura. Diante das ameaças de invasão do território, os portugueses, a partir de 532, decidiram tomar posse efetiva das terras, dando início a uma política de povoamento, que resultou na fundação das primeiras vilas e cidades. Pessoal, aqui é muito importante esse parágrafo. Primeiro, Portugal vai decidir ocupar o Brasil depois de 32 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral. E foi nesse momento, então, que começa a política de povoamento, que vai resultar na criação das primeiras vilas e das primeiras cidades aqui no Brasil. Então demorou um processo de 32 anos, vejam bem, 32 anos. Ainda na página 28, acompanhe a leitura. O primeiro governador-geral do Brasil, o português Tomé de Souza, introduziu, a mando da coroa, um conjunto de medidas para administrar o território, a defesa do litoral e do interior, a distribuição de terras e de gados aos colonos e a implantação de engenhos de açúcar, além da fundação da cidade de Salvador. Então vejam bem, a primeira pessoa que vai ser
administradora do Brasil, ou seja, que vai governar o nosso país, é esse sujeito aqui, é o Tomé de Souza. O que ele foi? O primeiro governador geral do Brasil. Isso daqui é um dado muito importante. Ele veio para o Brasil a mando da coroa portuguesa e o que ele tinha que desenvolver em nosso território? Ou seja, a defesa do litoral e do interior, para não ocorrer esse processo de ocupação por outras nações. Ele vai começar o processo da distribuição de terras, ou seja, vai dividir em capitanias hereditárias para os donatários, para começar esse processo de povoamento. Outro detalhe, ele vai distribuir gado aos colonos, porque havia essa necessidade. E até interessante, e eu chamo a atenção para quem não conhece o conceito colono, apesar que eu acredito que vocês já estudaram isso lá no terceiro ano, nós temos um verbete aqui, ó. Colono, aquele que habita uma colônia, território dominado por outra nação. Então, esse é o conceito inicial de colono, pessoal. Hoje em dia, ainda tem aquela perspectiva que colono é o indivíduo que mora na zona rural. Mas não, o termo correto de colono é esse, que habita uma colônia. Aquele sujeito que está migrando de uma nação para outra. Outro elemento também que eu destaco que foi importante foi a implantação do engenhos de açúcar. Isso daqui nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, porque o açúcar vai fazer parte da principal atividade econômica brasileira nesses ciclos durante o processo de ocupação. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. E por último, a fundação da cidade de Salvador. E nós temos aqui a representação da fundação da cidade de Salvador. E é interessante que mostra muito da cultura portuguesa. Nós temos essa representação de como foi a partir dos azulejos, que é uma característica da cultura portuguesa. Então aqui relembrando um pouco dessa importância de Portugal. Agora, na página 29, nós vamos falar sobre o processo de catequização dos indígenas. Acompanhe a leitura. Os primeiros jesuítas missioneiros, que tinham a função de difundir a fé católica entre os indígenas, vieram de Portugal em 1549, com a comitiva de Tomé de Souza. A religião católica era parte importante dos valores portugueses, e o objetivo dos jesuítas era catequizar os indígenas. Para isso, esses missioneiros estabeleciam contato com as comunidades indígenas e cumpriam a missão de ensinar o catolicismo aos nativos. Os jesuítas foram responsáveis pela fundação de colégios nas colônias, em São Paulo, 1554, na Bahia, 1556 e no Rio de Janeiro, 1568. Vamos para alguns pontos importantes. O processo de catequização dos indígenas, pessoal. Primeiro, nós temos aqui os jesuítas, muito importante nesse processo. A função dos jesuítas, que eles são considerados os soldados de Cristo, eles tinham como perspectiva, então, difundir a fé católica entre os indígenas. Esses indivíduos vão chegar junto com a comitiva de Tomé de Souza. Só que prestem bem atenção nesse conceito que o nosso livro traz. Catequizar os indígenas. E nós temos aqui um verbete, ou seja, o que é catequizar? Ensinar uma doutrina religiosa. Chama a atenção que os indígenas, eles não seguiam o cristianismo, ou seja, eles tinham as suas crenças,
E nesse processo de ocupação, e até para facilitar a conquista, foi necessário essa intervenção religiosa. Os jesuítas tinham essa perspectiva de difundir a fé católica, mas os portugueses tinham a perspectiva desse processo de domesticar os indígenas, ou seja, ensinar o catolicismo como forma de conquista também, até para ter uma certa aceitação sobre os portugueses aqui no Brasil. Então foi uma estratégia. Não pense que só eles estavam preocupados com os indígenas por não terem uma religião. Na verdade, os indígenas têm as suas religiões, a sua religião, as suas crenças, diferente mesmo dos portugueses nesse período. Mas aqui nós temos um processo de conquista, de dominação. Prestem bastante atenção nesse fator que nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente sobre isso. Ainda na página 29, eu vou deixar a seguinte atividade para vocês. Relacione as palavras abaixo a cada frase. Então, nós temos ali A, indígenas, B, portugueses, C, franceses, D, jesuítas. Nós temos aqui a primeira frase. Adotaram medidas para tomar posse definitiva do território e povoá-lo. Quem foi que fez isso? Aí vocês vão escolher lá A, B, C ou D. A próxima. Tinham como objetivo ensinar a fé católica aos indígenas. Quem que tinha esse objetivo? Da mesma forma, vocês vão lá A, B, C ou D. Defendia o direito à posse da terra para quem ocupasse. Quem eram esses indivíduos ali que defendiam? Da mesma forma que eu falei, vocês vão escolher uma das alternativas e marcar. Faziam parcerias com os europeus interessados na exploração do pau-brasil. Quem é que fazia esse processo de parceria para a retirada do pau-brasil aqui? Então, nós temos na página 29, atividade número 1 para ser realizada. Ainda na página 29, nós temos a segunda questão. Observe a pintura e converse com os colegas sobre as questões. Então, nós temos lá a questão A. Quais são os personagens representados na pintura? Vocês vão observar essa pintura, que é os missionários ensinando os indígenas, do Henrique Bernadelli, e vão responder. B. Qual era a intenção dos missionários portugueses ao ensinar as crianças indígenas a cantar? Isso aqui é bem interessante e cabe até uma pesquisa para vocês estarem realizando. Por que ensinar o canto para as crianças? Nessa questão, eu solicito que você faça uma busca na internet, até porque eu não trago essa abordagem, eu vou falar um pouquinho mais à frente numa próxima aula para vocês. Bom, por hoje é só. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula de História. Até mais!